Olá, investidor, tudo bem? Estamos aqui no estúdio do BTG Pactual Digital, direto do CEO Conference. Para quem não sabe, o CEO Conference é a conferência mais tradicional que o BTG Pactual promove, onde há diversas discussões sobre a economia, o rumo do país, discussões que você pôde acompanhar nas lives que a gente fez no canal do BTG Pactual Digital. Além disso, a gente consegue trazer gestores das principais assets do mercado para bater um papo aqui sobre os fundos que a gente oferece na nossa plataforma. Para falar um pouquinho sobre a gestora, sobre os fundos que estão disponíveis, a gente trouxe aqui o pessoal da Indy Capital, o Daniel e o Felipe, para falar e explicar um pouquinho sobre a gestora e os fundos. Bom, Daniel, Felipe, muito obrigado pela disponibilidade. Então, antes da gente entrar e falar sobre os fundos, vocês podem se apresentar, falar um pouquinho sobre o background de vocês? Claro, tudo bom, Léo? Bom, o meu background, eu sou economista, formado na USP, aqui em São Paulo, fiz mestrado em economia. Depois disso, fui trabalhar no Banco Central em Brasília. Foi interessante minha experiência lá. Acabei tendo bastante exposição a onde são tomadas decisões no Brasil e entender um pouco mais do cenário político, quem são os principais interlocutores, como funciona o Congresso e a própria máquina pública. Depois disso, tive um período que eu trabalhei no ABN AMRO, na área de Investment Banking, fazendo muito fusões e aquisições no Brasil e fora na América Latina. Tive um período de vida na França, que trabalhei no ABN lá. E depois fui trabalhar com Private Equity no Pátria, onde eu tive uma experiência muito interessante também, onde a gente tratava não só na parte de investimentos, eu era diretor do Private Equity, mas também tive experiências executivas em algumas empresas, e isso enriqueceu bastante meu background do ponto de vista de conhecer como a empresa funciona, conhecer mais sobre diferentes setores, e isso me ajuda bastante hoje na análise de empresas públicas, né, que empresas listadas na Bolsa, que é o que a gente faz hoje na Indy, e eu sou muito grato a essa experiência que tive no Pátria, que acabou me trazendo alguns instrumentos importantes para a análise que a gente faz hoje na Indy. Legal. Felipe, por favor. Legal. Eu comecei minha carreira, eu fiz administração na GV e comecei minha carreira em corretora, em sell-side. Um dos meus primeiros estágios, depois eu fui efetivado no Pactual, inclusive, então estou de volta aqui à casa, as figurinhas, algumas da minha época, então é muito legal. E depois disso eu trabalhei com investimentos, eu comecei em Venture Capital, na época investimentos em empresas de tecnologia, e depois em Private Equity. A maior parte da minha carreira foi no Pátria, eu fiquei 9 anos lá, e lá eu fiz basicamente de tudo em Private Equity, desde investimentos em empresas mesmo, diferentes setores. Tive experiência executiva em algumas empresas investidas do Pátria e também em atividades de mercado de capitais dentro do Private Equity. Então acho que assim, essa experiência, até como o Daniel comentou, é uma experiência, acho que bem holística em termos de investimentos, você entender um pouco do que acontece no mundo real, que às vezes é diferente do que você acha que acontece de fora, e olhando também a empresa do ponto de vista de investimento e alocação de capital. Legal. Além desse sólido perfil e background que vocês comentaram agora, quais são os outros grandes diferenciais que vocês têm lá na Indy Capital que vocês podem falar para o nosso investidor? A Indy tem um time muito bom, somos um grupo de 12 pessoas, sendo 7 focadas na área de análise e gestão. São profissionais de perfil muito complementar, quer dizer, eles poderiam estar em qualquer casa aí de primeira linha do mercado, e todos muito motivados. A gente tem um sistema de partnership em que a maior parte dos analistas são sócios, e a ideia é que ao longo do tempo todos virem sócios. Fora isso, acredito que os perfis complementares também são bastante valorizados, né? A forma que cada um pensa. A gente se propõe a ter uma meritocracia de ideias, em que a gente não importa muito a senioridade, e o que interessa é a melhor ideia. Então, isso é uma coisa que a gente pratica e busca sempre
entregar nas nossas análises. Legal. Fugindo um pouco do nosso roteiro tradicional, e acho que estando nesse evento aqui, é legal vocês falarem para os investidores a importância de estar aqui no CEO Conference, fazendo esse bate-papo com as empresas, esses one-on-ones que vocês conseguem falar diretamente com as empresas. Qual que é a importância disso? Essa oportunidade é muito importante, ela é muito valiosa para o que a gente faz. Essencialmente, o nosso trabalho é de detetive, de tentar achar as melhores empresas, os melhores investimentos e por trás dessas empresas existem pessoas, né? É a capacidade das pessoas de liderar, de desenhar uma estratégia correta e executar e motivar uma equipe que é o que no final do dia faz a diferença. Então, tá aqui e com todos os setores representados, as empresas que a gente investe, as principais empresas da Bolsa, poder conversar com essas pessoas é excepcional. Legal. Agora, comentando um pouquinho já sobre os fundos de ações, sobre o fundo de ações, eu queria saber de vocês a visão para esse ano de 2019, o que vocês ressaltam dentro lá da Indy, qual que é a importância desse cenário, o que vocês estão olhando de mais importante para o Brasil em 2019? A gente está com a cabeça construtiva, apesar da instabilidade política recente. A gente acha que o Brasil passou por um período muito negativo, um modelo econômico que foi esgotado e que culminou com a saída da Dilma. E o Temer, que fez um ótimo governo do ponto de vista de política econômica e de condução da economia, ele não foi eleito democraticamente, ele não tinha um suporte popular. Quer dizer, foi eleito democraticamente, mas ele era vice, então é uma situação mais delicada. E agora a gente vê um governo que, com todas as suas instabilidades, ele tem o apoio popular, ele tem uma agenda liberal, pelo menos na economia, né? E que a gente acredita que isso pode se desdobrar num período de crescimento longo para o Brasil e que faz tempo que a gente não vê. Então, nesse sentido, a gente tem uma preocupação com a reforma da Previdência, mas é algo que está maduro hoje, tanto no Congresso, quando se conversa com alguns parlamentares, mesmo de oposição, claramente há um consenso de que tem que ser feita essa reforma. E aí a preocupação é qual a qualidade da reforma. A gente está vendo aqui o Rodrigo Maia e o presidente do Senado estão aqui hoje na conferência, estão discutindo isso aqui na sala ao lado. Mas a gente tem uma visão de que assim, é positiva, vai ter volatilidade, mas o final a gente acredita que a gente vai ter alguma coisa razoável, que pode ser muito bom aí para a economia, principalmente para a atividade, né? Hoje o Brasil está numa situação de atividade econômica ainda baixa, tem muito desemprego, mas os juros reais estão em patamares muito baixos historicamente, inflação muito controlada, e as empresas são bem geridas no Brasil. A gente tem, acho que quem sobreviveu esse período aí difícil nos últimos anos está pronto para investir. Então eu acho que hoje a gente tem, quando a gente olha algumas empresas específicas, a gente vê empresas que podem se alavancar bem com o crescimento se ele vier. Legal. Dado esse cenário traçado agora, Daniel, quais são as principais posições que vocês têm em carteira? Ou se vocês puderem falar, quais são os setores que vocês mais esperam que vão se destacar durante 2019? A nossa carteira está muito hoje direcionada para temas que tem a ver com o crescimento cíclico do Brasil, né? Acho que tem um crescimento represado aí ao longo dos últimos 5 anos, de 2011, na verdade de 2011 a 2017, o mundo cresceu 10% em dólar e o Brasil caiu 20% em dólar. Então, assim, é uma comparação que talvez não tenha um rigor estatístico tão forte, mas assim, é muito grande a diferença. Então, a gente acredita nessa retomada, tem uma carteira direcionada para temas mais domésticos, mais de 90% da nossa alocação em ações hoje são temas domésticos, e aí a gente divide em alguns temas principais. Primeiro, de crescimento acelerado, das empresas que têm capacidade, ou por um setor que está passando por uma transformação dentro do setor cultural,
etc., como por exemplo, Localiza e Unidas, que tem uma mudança de mentalidade das pessoas alugarem mais carro, por exemplo, está crescendo muito. Ou infraestrutura, por exemplo, um tema que está presente na nossa carteira, tipo escoamento de grãos via Rumo, via modal ferroviário, que é muito mais competitivo, é 25% mais competitivo do que o rodoviário. Ou então uma Azul, que também a gente chama de infraestrutura, porque na verdade é logística de carga, de pessoas, né? É um setor importante para o crescimento da economia. A gente investe na Azul, que é uma empresa que tem 70% das rotas que ela atua, ela é basicamente um monopolista e ela domina o vetor de crescimento regional de aviação no Brasil. Então esse é um tema. A gente tem também um tema de eventos, que aí é muito empresas estatais, principalmente. Eu acho que uma das grandes bandeiras desse governo, um governo liberal, é de desestatização, de focar nas atividades essenciais de saúde, educação, segurança e, enfim, se desfazer do que não é essencial. Então, tem várias empresas que devem ser desestatizadas e a gente vê oportunidade aí, por exemplo, o Sabesp, acho que aí é uma mais regional, mas, por exemplo, uma BR distribuidora no plano federal. Depois a gente tem um tema também de mudanças estruturais, são empresas que, além de estar exposta à economia doméstica, elas também têm uma questão de estar passando por uma transformação, seja de estratégia ou por uma mudança de lideranças dentro da empresa, que colocam ela numa posição de acelerar o resultado, basicamente, né? Acho que a principal posição aí seria uma Hering, que trocou de CEO recentemente e trouxe uma mentalidade de varejo para uma empresa que tinha uma visão um pouco mais industrial. E a gente está bem, uma empresa que tem uma perspectiva bem positiva. E um último tema, que aí são questões mais de retomada cíclica da economia, aí tem alguns bancos e a B3, né, que é a Bolsa. Essas são os temas da nossa carteira. A gente tem um pouco de caixa também, um pouco pela essa volatilidade que deve acontecer aí até a aprovação da Previdência. A gente não sabe qual que é a qualidade dessa Previdência, então a gente acha que o mercado vai dar a chance da gente comprar coisas boas a um preço melhor, então tem uma parcela pequena de caixa, mas para aproveitar taticamente. Legal. Já caminhando para o final, então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o histórico do fundo, falassem sobre a performance do Indy FICFIA. Bom, o Indy FICFIA tem um histórico de mais de 6 anos. A gente conseguiu, nesse período, entregar um resultado médio anualizado de 18% contra 10% do IBX, a média anual. E a nossa volatilidade, a gente não olha muito volatilidade, mas ela traduz um pouco o nosso processo de investimento, em que a gente é muito preocupado com liquidez, com diversificação de portfólio. Então, uma posição grande nossa tem entre 8% e 12%, em geral entre 15% e 20% e poucas empresas. E a gente é um histórico bastante satisfatório, a gente tem boa parte do patrimônio investido na casa. Então, acho que é uma história de sucesso num período em que a gente teve a Bolsa alguns anos muito difíceis e mais recentemente um cenário mais favorável, mas quem está com a gente há algum bom tempo tem recebido um bom retorno. Nosso horizonte de investimento em geral são de 24 meses e quando a gente olha a nossa performance acumulada em 24 meses e você olha isso ao longo do tempo, desde o início do fundo, em boa parte do tempo, 90% do tempo, a gente está gerando um excesso em relação ao IBX, que é o nosso benchmark. Legal. Esperamos que os investidores que estão felizes fiquem mais ainda, né? Não, ótimo. Estamos esperando vocês aqui, pessoal. Bom, Daniel, Felipe, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui falar com nossos clientes. Obrigado, Léo.